Meus queridos amigos, irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu quero neste exato momento estar trazendo uma palavra de reflexão que será um pouco longa ou não, para esclarecer, trazer luz sobre qual o significado da Páscoa, a verdadeira Páscoa. Se é um coelho, se é ovos, se é a comida que se come, se é ovos de chocolate. Vamos entender um pouco sobre isso. Se realmente na Sexta-feira Santa, se a gente pode ou não pode comer a carne, se isso é um mandamento bíblico ou se isso é uma criação da mente humana, que foi passada por tradição e infelizmente muitos cristãos, por falta de conhecimento bíblico, abraçaram essa ideia errada. Então nós vamos estar trazendo luz sobre esse tema, Páscoa. Para isto, se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada aí na sua casa, ainda que talvez em cima de alguma estante, de algum armário, em cima de algum guarda-roupa empoeirada, mas pegue a sua Bíblia, vamos ler. Eu não quero que você seja levado por qualquer palavra, mas que você acompanhe e veja com seus próprios olhos. Êxodo, capítulo de número 12, nós vamos estar lendo do versículo 1 ao 11, que diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Guarde esta palavra, um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, ou seja, 5:30, 6 horas. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, observe bem o que diz o versículo 8, naquela noite comerão a carne assada no fogo. Então, na Páscoa instituída por Deus, passada através de Moisés e Arão, naquela noite eles iriam comer aquela carne de cordeiro assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água. Não pode ser cru, nem pode ser cozinhado em água. Porém, assado ao fogo. De novo a informação: assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Versículo 11 de Êxodo 12. Preste muito bem atenção. Desta maneira o comereis, lombos cingidos,
sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. Veja o que diz a parte final do versículo 11 de Êxodo 12. É a Páscoa do Senhor. É a Páscoa do Senhor. Então, queridos amigos e irmãos, na instituição da Páscoa, quando é que foi instituída esta Páscoa? Sabemos que o povo de Deus, os chamados hebreus, cresceram de uma maneira muito grande na terra do Egito. Então, Faraó começou a oprimir o povo. Começou a oprimir. Até que chega determinado momento, eles clamam ao Senhor. E o Senhor envia o libertador, que no caso é Moisés. Moisés se apresenta diante de Faraó com sinais. E começa Deus, por intermédio de Moisés, Deus começa a enviar as pragas ao Egito. Faraó, com seu coração duro, não deixa o povo sair para adorar ao Senhor no deserto. Até chegar um ponto desta praga que seria definitiva, em que o anjo da morte passaria pela terra do Egito e ceifaria a vida do primogênito, dos filhos, dos animais, de tudo da terra do Egito. Mas Deus deu a instrução para Moisés e Arão, para que eles pegassem um animal de 1 ano, sem defeito, sem mancha, e eles sacrificassem esse animal, e do sangue derramado desse animal fosse aspergido sobre as vergas, sobre os umbrais, sobre as portas das casas. E quando à meia-noite o anjo da morte passasse pela terra do Egito, então aonde tivesse a marca do sangue do cordeiro, aleluia, nenhum mal aconteceria aos primogênitos dos filhos ou de seus animais que tivessem. Então, assim se começa a Páscoa do Senhor. Deus disse: olha, vocês vão pegar o cordeiro ou o cabrito e vocês vão matar esse cordeiro, vão passar o sangue nas portas, nas vergas, nos umbrais. E de 5 para 6 horas, no crepúsculo, ao cair do sol, cair da tarde, vocês vão pegar esse cordeiro e vocês vão assar ele no fogo, como nós lemos em Êxodo 12, versículo de número 8. Ele diz: vocês vão assar no fogo, vocês vão comer essa carne assada no fogo. Então, queridos amigos e irmãos, na sexta-feira santa, já que você que se diz cristão, cristã, católico ou católica, quer comemorar a Páscoa aos moldes judaicos da antiga aliança, na sexta-feira santa você deve comer carne assada no fogo e não peixe. Nós iremos ver um pouco mais à frente aqui desse devocional sobre a Páscoa, que aonde que surgiu a origem do comer peixe, que não tem nada a ver com as escrituras, mas tem a ver com a mente do homem, sem inspiração divina. Então, na verdadeira Páscoa do Senhor, como nós observamos no versículo 11 de Êxodo 12, na verdadeira Páscoa do Senhor se come carne de carneiro ou cabrito assada no fogo. Aleluia. E se come esta carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas. Se comeria esta Páscoa. A palavra Páscoa no hebraico Pessah, que significa passagem, ou seja, a Páscoa, ela é um memorial onde o povo, eles iriam lembrar nas futuras gerações a passagem de uma vida de escravidão e sofrimento para uma nova vida de liberdade, de paz e prosperidade. Então, Pessah, passagem, Páscoa.
no Antigo Testamento. Então eu quero trazer, com o passar do tempo, de onde que surgiu que a Páscoa significa coelho. Nós observamos aqui que nesta Páscoa instituída por Deus ao seu povo, o símbolo desta Páscoa não é um coelho, é um cordeiro. Êxodo capítulo 12, versículo de número 5. O cordeiro será sem defeito. Deus, ele não disse o coelho será sem defeito, nada disso. Ele disse o cordeiro será sem defeito. Então a figura do coelho, como símbolo da Páscoa, é heresia e é um erro diabólico que foi implantado na mente dos homens. Na Páscoa que o Senhor instituiu, Êxodo 12, versículo 8, comerão a carne assada no fogo. Então a questão de não se comer carne e comer peixe na sexta-feira da Paixão também é uma heresia, um erro do engano diabólico que foi colocado na mente dos seres humanos. Quando se fala em Páscoa, qual é o primeiro pensamento que vem na cabeça das pessoas? Está chegando a Páscoa, o que você quer ganhar? Geralmente as pessoas dizem, eu quero ganhar ovos de chocolate, quero ganhar um coelho. Qual é o símbolo da Páscoa? É um coelhinho. E qual é o presente? É ovos de chocolate. O símbolo da Páscoa não é um coelho e o presente não é um ovo de chocolate. O símbolo da Páscoa é um cordeiro e o presente, o memorial, é a libertação de uma vida de escravidão para uma nova vida em Cristo Jesus. Então quero trazer a você agora a origem desse coelho da Páscoa, né? Então a origem do coelho da Páscoa, enquanto símbolo da Páscoa, elas são difíceis de ser precisadas, né? Mas algumas informações vão nos ajudar, meus amigos e irmãos, a entender esse assunto. O coelho, ele é um animal de grande simbolismo nas culturas pagãs. Então a relação mais comum que se tem do coelho em culturas pagãs é de associá-lo ao simbolismo de fertilidade, dada a grande capacidade que ele tem de se reproduzir, né? Então tradicionalmente tem-se o coelho como um símbolo de Eostre. Quem é esta Eostre? A Eostre, ela era uma deusa germânica, que também ela era conhecida como Ostara. Essa informação dessa deusa germânica, ela é trazida por um monge do século VIII chamado Beda. Então este monge do século VIII chamado Beda, ele traz esta informação desta deusa Ostara. Ostara era conhecida como a deusa da primavera, quando a natureza renasce depois do inverno. Então, nesse processo de inverno para a primavera na Germânia, esse renascimento da natureza, ele era vinculado com a fertilidade, né? Um atributo pelo qual essa deusa Ostara ela era conhecida. Então, essa associação do coelho com Ostara que vem da cultura pagã, né? É uma lenda germânica relatada por esse monge Beda do século VIII. E vai dizer que essa lenda germânica da Ostara diz que Ostara ela decidiu transformar um pássaro em coelho. Olha só, ela decide, essa deusa da lenda germânica Ostara decide transformar um pássaro em coelho. Mas esse animal, esse pássaro, ficou descontente na sua nova forma. Então ele pediu a Ostara para que ele retornasse à sua forma de origem. Então Ostara, essa deusa
da lenda germânica, ela concede o pedido para esse pássaro. E o pássaro, que ficou grato, né, por ter voltado à sua forma original, ele teria presenteado a deusa germânica com ovos coloridos, né? Então Ostara, ela pega esses ovos coloridos e ela distribui às crianças. Aí mais tarde, no século XIX, surgem os irmãos Grimm. Os irmãos Grimm, eles foram importantes folcloristas germânicos, né, deste século XIX. E eles associavam a lenda da lebre. Aí já vai entrar aqui a figura da lebre. Eles associam a lenda da lebre ou do coelho, né, que levava ovos para as crianças e os escondia. Eles associam esta lenda com a deusa Ostara. Então, o coelho da Páscoa alemão, que é conhecido como Osterhase, né, nome bastante semelhante ao da deusa germânica Ostara, né? Na realidade, em cada cultura eles vão receber um nome diferente, mas que simbolizam ou representam a mesma divindade. É como no caso do deus grego Dionísio, né, que os romanos, eles vão ser conhecidos como Baco, o deus do vinho. Mas tanto Dionísio como Baco é o mesmo deus do vinho, né? No caso aqui é a mesma coisa. Então aí vai se surgir, né, essa figura no paganismo aí do coelho, né? Vai se surgir a figura da deusa e vai se surgir a figura aí dos ovos, né? Então a origem deste costume pagão precede o cristianismo, né? Se diz que esses ovos, eles eram considerados sinal de fertilidade, né, por algumas culturas pagãs, e eram dados como presente na mudança da estação. Então, queridos amigos e irmãos, na mudança da estação do inverno para a primavera, né, criou-se aí essa lenda pagã de que eram dados ovos, né, para simbolizar, né? Então, com a chegada do cristianismo, que estabeleceu as festas pascais em data próxima ao equinócio da primavera, então associou-se essa tradição à vida nova trazida por Cristo. Vocês entendem? Então a igreja, ela abraça e ela vai mudar o significado. Ela vai dizer agora que esses ovos, né, eles vão simbolizar agora, assim como simbolizavam uma passagem do inverno para a primavera, ou seja, uma estação de frio, onde não tinha vida, né, onde as plantações não cresciam, para a primavera, que é uma primavera onde vai florescer, onde vai dar frutos, onde vai ter sol, onde vai ter prosperidade. Eles vão associar isso a Cristo, né? Eles vão associar isso a Cristo. Então associa-se essa tradição de ovos e desse ser pagão aí, dessa lenda germânica aí do coelho, da lebre, vão se associar essa tradição à vida nova trazida por Cristo. Aí depois que esse costume foi introduzido, né, na Europa, vem a indústria do chocolate, né, que nós iremos falar. E nós temos o costume que nós vemos nos nossos dias. Então, os cristãos, eles vão se apropriar da imagem do ovo para festejar a Páscoa, que celebra a ressurreição de Jesus, no Concílio de Nicéia, realizado em 325 depois de Cristo. Então, o que foi o Concílio de Nicéia? Quando você estuda a história do cânon, né, do Novo Testamento, que são os 27 livros que temos hoje no Novo Testamento, em 325 começa, né,
vou dizer assim, a confecção do cânon do Novo Testamento. Eles vão analisar ali, dentre muitos livros que existiam, sobre a canonicidade, ou seja, esse livro é inspirado, então ele vai ficar aqui, vai fazer parte de um Novo Testamento. Esse livro não é inspirado, esse livro aqui vai sair. Então por isso que hoje nós temos os livros canônicos do Novo Testamento, que são os 27, e temos livros apócrifos, ou seja, não inspirados, e temos também livros pseudepígrafos. Pseudo falso, e epígrafo vem de epígrafe, escrita, ou seja, falsas escritas. Então aqui no Concílio de Nicéia, dentre muitos assuntos que começaram a ser estabelecidos através ali do imperador Constantino na época, com seus teólogos, Eusébio e tudo mais, eles abraçam, né? Eles se apropriam dessa imagem do ovo que já existia para festejar a Páscoa. E em 325, né, como eu já disse, neste Concílio de Nicéia, eles estabelecem o culto a essa data. Diz agora, nessa data nós vamos comemorar a Páscoa, né? Na época, vejam bem, na época os ovos eles ainda não eram de chocolate. Na época, os ovos eles eram pintados. E geralmente eram ovos de galinha, gansa ou codorna. E isso, talvez você não sabia dessa informação, mas na época os ovos eles eram pintados, né? Conforme lá atrás, como eu disse, quando o pássaro é transformado em coelho, depois ele volta a ser pássaro e ele presenteia a deusa germânica Ostara com ovos pintados. E tudo isso se dá na passagem do inverno para a primavera, uma estação fria para uma estação agora de sol, né, de flores, de frutos, né? Então geralmente esses ovos eles eram de galinha, de gansa ou de codornas, e eles com imagens de figuras religiosas como o próprio Jesus e sua mãe Maria. Então a igreja, nesse Concílio de Nicéia, abraça também essa data, né, que era lá da cultura pagã. Eles abraçam e dizem que agora vão comemorar a Páscoa, tá? E abraçam que essa vai ser a Páscoa. E eles pegam os ovos de galinha, ganso ou codorna e eles pintam esses ovos e vão comemorar agora a Páscoa, porque agora eles estavam numa vida de escravidão, ou seja, de inverno, e agora chegou uma nova vida em Cristo Jesus. Então aí surge a figura do coelho. Surge a figura do coelho, né? E surge a figura dos ovos, que ainda não eram de chocolate. Então quando surgem os ovos de chocolate? Agora eu vou trazer esse dado aqui para vocês. No século XVIII, né, esse costume já tinha sido estabelecido pela Igreja Católica de comemorar a Páscoa nessa data. E se eles comemoram a Páscoa nessa data, eles abraçam alguns símbolos pagãos, como o ovo. As pessoas adotam como um ovo e como um coelho. Então chega no século XVIII, confeiteiros franceses decidiram fabricar ovos de chocolate e decorar o seu interior com bombons. Então eles pensam assim, rapaz, essa data aqui já está espalhada, difundida por todo mundo, e ao invés da gente pegar ovos de gansa, de codorna ou de galinha e pintar e deixar lá, né, como símbolo de uma chegada de uma primavera, de um novo tempo, eles tiveram a ideia, vamos fazer então um ovo de chocolate aqui. Eles tiveram a ideia, a questão do dinheiro, vamos fazer o chocolate que a gente vai ganhar dinheiro. Então esses confeiteiros franceses do século XVIII, eles fazem os primeiros ovos de chocolate, e essa ideia se consolidou durante a Páscoa, mas nem todos tinham acesso a essa mercadoria, né? Pois na época o chocolate e o ovo da Páscoa, eles eram artigos muito caros, né? Então, meus amigos e irmãos, o tempo passa e o preço do ovo, olha só, o preço do ovo de Páscoa, olha só como foi sendo mudada, foi sendo colocada na cabeça das pessoas. A gente já não vê mais a figura de que Páscoa é Cristo, de que Páscoa é um cordeiro. Olha só, já mudou.
Com o tempo, o preço do ovo de Páscoa foi se tornando mais acessível e esse item se transformou em um dos artigos mais populares da Páscoa. Então, atualmente, o comércio do ovo de Páscoa aquece o mercado todos os anos, né? É comum, você entra vai na feira aí no seu bairro, na sua cidade, você vai no supermercado, tá lá aquela seção, você olha para cima, ovo de Páscoa. Em alguns lugares você olha para cima, você olha para a esquerda, para a direita, para trás, para frente, é só ovo de Páscoa, né? Conceito errado de Páscoa, né? E ovos lá. Então isso tem gerando empregos, né? E movimentando milhões de reais no Brasil e em outros países. Então aí surge essa ideia, essa figura de ovos, depois se transforma em ovos de chocolate. Depois, quando se fala em Páscoa, associa-se a figura da Páscoa a um coelho. Então esse pensamento errado entra na cabeça das pessoas. Eu quero que você entenda que a Páscoa, o símbolo da Páscoa, Êxodo capítulo 12, versículo 5, o começo: o cordeiro será sem defeito. O símbolo da Páscoa não é um coelho. Ensine para seus filhos, ensine para seus netos, ensine para as pessoas que você conhece que o símbolo da Páscoa não é um coelho, é um cordeiro. Então agora aqui eu quero estar trazendo aos irmãos, por que não comer carne? Por que a gente não pode comer carne? Será se realmente nós não podemos comer carne na sexta-feira da Paixão ou na Semana Santa? Por que algumas pessoas não comem carne na sexta-feira santa? Então agora vamos tocar aqui em um assunto que está enraizado na mente de milhares, ou se não dizer milhões de pessoas, né, pelo mundo. Dentro da tradição da Igreja Católica, a Sexta-feira Santa também é conhecida como Sexta-feira da Paixão, né? Ela é um dia reservado para a prática da abstinência. Então, essa tradição milenar do catolicismo opõe-se ao consumo de carne vermelha. E não só carne vermelha, mas carne de frango também nesse dia. Então, dentro desse costume, amigos e irmãos, é comum que nesse dia as pessoas substituam, né, o consumo dessas carnes. Elas substituem pelo consumo de peixe. Só que nós estamos vendo que na Páscoa do Senhor, Êxodo capítulo 12, versículo 8, naquela noite comerão carne assada no fogo. Na Páscoa bíblica do Antigo Testamento, a gente come carne assada no fogo. Mas a Igreja Católica, ela diz que não. A mente humana inventa de que não se pode comer a carne vermelha, nem carne de frango, tem que se comer a carne de peixe. Então a tradição de jejuar na Sexta-feira Santa provavelmente teve sua origem na Idade Média. Isso porque outra tradição do catolicismo surge nesse período. Qual é essa tradição? A de jejuar toda sexta-feira. Então no século IX, ou seja, no ano 900 depois de Cristo, né? Durante o pontificado de Nicolau I, olha só, durante esse papa aqui, Nicolau I, ele foi imposta essa prática de abdicar de carne toda sexta-feira a todos os cristãos maiores de 7 anos. Ou seja, durante esse pontificado do Papa Nicolau, no século IX, na Idade Média, ele começa a colocar, não, ele diz, olha, não, toda sexta-feira, todos os cristãos de 7 anos para cima, eles vão ter que abdicar de toda a carne. Aí fica a pergunta, isso é bíblico? Não. Então por que os cristãos da época, que o catolicismo foi a religião abraçada pelo Império Romano, por que é dominante de até então, porque os cristãos da época eles aceitam, eles não questionam? Vou trazer esclarecimento para você. Primeiro, nessa época não eram todas as pessoas que sabiam ler. Você sabia disso?
Hoje nós temos escolas públicas e particulares, mas escolas públicas, onde qualquer pessoa mais pobre que seja, mais humilde que seja, ela coloca o seu filho lá para ele aprender a ler e escrever. Mas nesse tempo aqui não tinha, isso não existia. Então não eram todos que sabiam ler. Quem sabiam ler então? Quem sabiam ler eram as pessoas das classes mais ricas, que tinham acesso, né, à leitura. Se eles tinham acesso à leitura, porque eles foram enganados. Um outro dado que eu quero trazer para você também. Nem todos tinham acesso a um exemplar da Bíblia como nós temos hoje. Hoje nós temos Bíblia impressa, temos Bíblia no smartphone. Naquela época não. A palavra de Deus não era disponível para todos. Quem tinha acesso à palavra de Deus era o Papa, eram os padres, eram os religiosos da época. E o povo, os plebeus, não tinham acesso à palavra e não sabiam ler, muitas das vezes, nem escrever. Não sabiam ler nem escrever. Então, quando o povo se reunia nas catedrais para a missa, tinha um outro dado também. A missa, ela era feita em latim. Sendo feita em latim, aí é que o povo já não sabe ler, o povo já não sabe escrever. E a missa, ela ainda é dada em latim. Ao final, o padre dizia em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancto, e aí todos diziam amém. Então o Papa Nicolau I, na Idade Média, no século IX, ele vem e ele diz: e como que o povo vai questionar se o povo não sabe o que é ou o que não é, o que pode ou o que não pode? Quem vai dizer o que pode ou o que não pode, quem vai dizer o que é ou o que não é a Igreja Católica. Então quem diz o que é certo e o que é errado é o Papa. E ninguém questiona, porque as pessoas não tinham a leitura, não tinham a escrita e não tinham a palavra para poder conferir, como os cristãos, né, de Bereia. Nossa palavra Então esse Papa Nicolau I, ele coloca essa prática, ele na cabeça dele coloca essa prática. Então, nos primeiros tempos dessa prática, era comum que as pessoas abstivessem, né? Que as pessoas não comessem nas quartas e nas sextas-feiras. E além da carne, as pessoas não consumiam laticínios e ovos também. Então essa prática, no entanto, ela perdeu a força. E a igreja defende atualmente a abstenção apenas na sexta-feira, né? Mas antes era na quarta e era na sexta-feira. Então hoje em dia a prática da privação de carne durante a Sexta-feira Santa segue vigente, né, na Igreja Católica. Mas como nós estamos observando, isto não é um mandamento bíblico. Isto não é um mandamento das Escrituras. Êxodo capítulo 12, versículo 5 e versículo 8 nos diz a palavra de Deus que na Páscoa eles deveriam comer carne de cordeiro assada no fogo. Eu acho que deve ser por isso que cristão, né, os crentes gostam bastante de churrasquinho, né? Tem uma brincadeira aqui no meio deste ensino. Então esta prática de se comer peixe na Sexta-feira Santa, lá nos primórdios, na quarta e na sexta, e depois ficou mesmo só durante a sexta, não é uma prática bíblica, é uma prática trazida pelo Papa Nicolau I na Idade Média, no século IX, e foi imposta a todos os cristãos, devido ao que eu já expliquei. Nem todos sabiam ler nem escrever e não tinham acesso a Sagradas Escrituras. Então o Código de Direito Canônico afirma que todas as sextas-feiras do ano devem ser reservadas para a abstinência de carne ou outro alimento, mas o jejum pode ser substituído pela realização de uma obra de caridade, por exemplo, né?
No que compete à Páscoa, o jejum era realizado durante todo o período da Quaresma. Que é o período da Quaresma? É um período de 40 dias antes da Páscoa, né? Então, 40 dias antes da Páscoa já se começava esse jejum, né? E que terminava ali nesse período. Então existem aqueles que ainda fazem um jejum na quarta-feira, né, de cinzas, e na sexta-feira santa. Ainda existem, né, aqueles mais fervorosos católicos que fazem um jejum na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, né? Se bem que temos muitas pessoas que se dizem católicos, mas são aqueles chamados católicos não praticantes, né? Uma vez ou outra eles vão na igreja. E tem muitas pessoas que na quarta e na sexta eles nem jejum, né? O mais comum entre aqueles que praticam o jejum é de realizá-lo apenas na sexta-feira santa. Então a abstenção de carne na sexta-feira santa acontece, segundo o pensamento deles, né, desse Papa, em respeito Nicolau I, em respeito ao derramamento do sangue de Jesus Cristo durante o seu sacrifício. Só que, como nós estamos vendo aqui neste devocional, isso não tem nenhuma base bíblica. Isto é uma criação da mente humana. Acredito que é influenciado pelo Deus deste século para cegar o entendimento das pessoas. Além disso, muitos religiosos destacam que a realização do jejum é uma prática daqueles que desejam ser afastados do pecado. Então nós observamos, queridos amigos e irmãos, alguns dados aqui históricos de que o símbolo da Páscoa não é um coelho, e de que o que se come na Páscoa não é peixe, é carne de cordeiro assada no fogo. Só um detalhe aqui. Eu não posso, se eu não tiver nada para comer na minha casa na sexta-feira, eu tiver só peixe, quer dizer que eu não posso comer? Não, você vai comer. Só que você não vai comer esse peixe por causa do sacrifício de Jesus. Não, você vai comer esse peixe porque é a única comida que tem. Se tivesse carne, você comeria carne também, entendeu? O fato é que na sexta-feira santa, se você tiver a chance de fazer um bom churrasco, faça o seu churrasco. Coma sua carne assada no fogo. Encha a sua mesa de uma ceia farta. E não abrace a doutrina humana do comer peixe, porque isso é uma doutrina humana. Mas se você só tiver o peixe, pode comer. Tendo em mente que o sacrifício, que o cordeiro é Cristo, e de que o alimento é o seu corpo. É carne assada, mas que você não está tendo naquele momento, mas você sabe o verdadeiro sentido. Que não tem nada a ver com coelho nem com peixe. Tem a ver com Cristo, o Cordeiro de Deus. Então agora voltando, depois desses dados, voltando ao texto, Êxodo capítulo 12, versículo 8, diz que naquela noite comerão a carne assada no fogo. Temos alguns elementos aqui: pães asmos e ervas amargas a comerão. Então quero falar o significado, né, dessa Páscoa e o significado desses elementos que compunham esta Páscoa estabelecida por Deus na noite anterior à saída do seu povo do Egito, de uma vida de escravidão para uma nova vida de liberdade. A Páscoa ela era uma refeição solene, comida no primeiro dia da festa dos pães asmos. Essa Páscoa ela durava 7 dias e ela era, como eu já disse, em comemoração à saída dos hebreus do Egito. Segundo, essa refeição ela era feita no dia 14 do 3, era no mês de Abib ou Nissan. Esse mês, Abib ou Nissan, equivale
o nosso março ou abril. Nunca se esqueça. Essa Páscoa, que era uma refeição, ela era feita no dia 14 do mês de Abib ou Nissan, que é o nosso março ou abril. Porque esse foi o dia em que o anjo do Senhor passou pelo Egito e matou todo o primogênito dos egípcios. E passou por cima da casa dos hebreus, como eu já disse, que na casa que tinha o sangue do cordeiro. Então a Páscoa, ela era a refeição solene, que celebrava o livramento da ira divina. Porque naquele dia, por causa do sangue do cordeiro aspergido nos umbrais, nas portas das casas dos hebreus, Deus, quando visitou o Egito, o anjo da morte não aplicou a sua ira sobre eles, sobre os hebreus. Portanto, para os judeus, a Páscoa recordava a libertação. Por isso deveria ser repetida a cada ano, como forma de instrução às novas gerações, ou seja, da escravidão do Egito. E também eles celebravam a Páscoa, né, para lembrar isso. As novas gerações, elas iriam saber. Então, quando as novas gerações, elas já libertas, né, passagem, elas já libertas, sem o sofrimento do Egito, todo ano, naquela data, no mês de Abib ou Nissan, dia 14, que eles estavam celebrando no primeiro dia, que era chamado Festa dos Pães Asmos, quando eles vissem um cordeiro, então iria ter explicação. Esse cordeiro simbolizava quem? Cristo, tipificava Cristo. Esse cordeiro de Êxodo 12 morto tipificava Cristo, Jesus Cristo. As ervas amargas simbolizavam o quê? As ervas amargas era para lembrar o amargor dos sofrimentos da escravidão do Egito. Então, quando eles estivessem comendo o cordeiro assado no fogo, na Páscoa, eles iam saber, esse cordeiro tipifica Cristo. Então, quando estivessem comendo as ervas amargas, por que ervas amargas? Era para lembrar do amargor, do sofrimento da escravidão do Egito. Então, quando eles estivessem comendo, mamãe, papai, por que essas ervas amargas? Meu filho, tá amargo? Tá bom? Não tá bom não, porque tá amargo, tá ruim. Então, esse é o sentido, para você lembrar que no Egito, os nossos antepassados, a vida era ruim, a vida era amargosa, não dava vontade nem sequer de viver. Então é para lembrar do amargor da escravidão que eles passavam no Egito. Aí temos também um outro elemento, o pão sem fermento. Qual o símbolo do pão sem fermento? É para lembrar da fuga apressada e rápida, quando não sobrou tempo para fermentar o pão. Os irmãos que são cozinheiros caseiros, chefes, confeiteiros caseiros, sabem que as donas de casa, os irmãos aí que sabem que quando vou fazer um bolo, coloca o fermento, certo? Coloca no forno e tem que se esperar ali algumas horas para poder aquele bolo inchar, né? Aquele pão, aquele bolo, e você ter ali um alimento bom. Então o pão sem fermento é para lembrar da fuga rápida, que não vai ter tempo, né? Não vai ter tempo. Por isso que o Senhor, ele disse no versículo de número 11 de Êxodo 12 o seguinte: como é que eles vão comer? Com lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado nas mãos. Olha só, comê-lo-eis à pressa. Essa é a Páscoa do Senhor. Ou seja, eles iam passar a noite toda comendo aquele cordeiro assado no fogo, com essas ervas, com toda essa simbologia, ervas amargas para lembrar, para eles nunca se esquecer que um dia eles sofreram, né, no Egito. E o pão sem fermento para lembrar que eles não iam ter tempo, né? Era com os lombos cingidos, com sandália nos pés, cajado na mão. Por quê? Passar a noite toda comendo. Por que comer a noite toda o cordeiro? Porque Deus, ele é um Deus tremendo. Ele sabe que no outro dia eles iam caminhar quilômetros e quilômetros pelo deserto. Então eles precisariam estar o quê? Fortes fisicamente.
nutridos para poder aguentar a caminhada. Então Deus, ele dá ali um alimento perfeito para eles. Aleluia, um alimento perfeito. Então eles passam a noite toda comendo. E quando chegasse de manhã que Moisés e Arão vêm com a notícia, é hora de sair do Egito, vamos marchar, não ia ter tempo para se arrumar, não ia ter tempo para colocar sandália, não ia ter tempo para cingir os lombos, não. Eles tinham que estar preparados. Por isso o pão sem fermento, porque não ia, para lembrar eles da fuga apressada, não ia ter tempo, né? Então o texto diz, né, que nesta data, né, os judeus comeram o cordeiro, o pão sem fermento e as ervas amargas. Então esta refeição, ela deveria ser comida na noite do primeiro dia da festa, que é a festa dos pães asmos, né? E não podia sobrar para o dia seguinte, como nós lemos na leitura inicial. O que tivesse de sobrar, rapidamente tinha que ser queimado no fogo. Então esta refeição, ela era uma observância familiar. Então, no caso de famílias pequenas, os vizinhos israelitas podiam ser convidados para compartilhar da refeição pascual. Ou ainda, os estrangeiros também podiam, desde que circuncidados. Nós sabemos que a circuncisão, ela é um símbolo da aliança de Deus com Abraão, com seu povo, que começa com Abraão lá atrás, né? Então, se tivesse um estrangeiro, para ele participar dessa Páscoa, primeiro ele tinha que crer no Deus dos hebreus, abraçar a fé e tinha que ser circuncidado, tá? Então, no Novo Testamento, se nós queremos participar da Páscoa, e eu já estarei trazendo aos amigos e irmãos o que é hoje a nossa Páscoa. Primeiro eu trouxe aqui o esclarecimento do que é a verdadeira Páscoa nos moldes judaicos do Antigo Testamento. E nós vamos entender a partir de agora o que é a nossa Páscoa, a Páscoa judaico-cristã. Por que judaico-cristã? Porque a nossa fé ela vem do judaísmo, porque Jesus foi judeu. Então, no Antigo Testamento, assim que se fazia a Páscoa. Então, no Novo Testamento, na Páscoa cristã, judaico-cristã, que nós realizamos, quem pode participar na Páscoa judaico-cristã do Novo Testamento, a nossa Páscoa hoje é Cristo. Por quê? Porque esse cordeiro de Êxodo 12 apontava para Cristo. Quando João Batista está batizando e Jesus vai ao seu encontro para ser batizado, qual o diálogo que nós observamos? Ele olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então este Cordeiro de Êxodo 12 do Antigo Testamento é um tipo, apontava para Cristo. Agora no Novo Testamento, Cristo, ele cumpre. Cristo é o cumprimento desta sombra deste Cordeiro do Antigo. Cristo é o Cordeiro Pascal. Não existe coelho pascual, existe Cordeiro Pascual. Então Cristo agora, ele é o Cordeiro. Então a nossa Páscoa é Cristo. E o símbolo da Páscoa, para nós, a igreja judaico-cristã, não é mais a carne do cordeiro, nem as ervas amargas. O nosso símbolo agora para a igreja judaico-cristã da Nova Aliança é o corpo e é o sangue de Cristo. Cristo, nesse período, Cristo na Páscoa, ele se reúne com os discípulos e ele diz o seguinte: ele toma do pão e ele toma do vinho. Na Páscoa, em Êxodo capítulo 12, nós observamos que essa Páscoa ela é um memorial que seria realizado de geração em geração, uma vez por ano. Jesus Cristo, nesta Páscoa, nos moldes desta Páscoa da antiga aliança, ele institui um novo memorial. Então, quando você tem um memorial
quando você tem um novo memorial, aquele antigo memorial, ele já cumpriu o seu papel, ele já não está mais em vigor. O que está em vigor a partir de agora é o novo memorial. Então Jesus Cristo, ele toma do pão, ele toma do vinho, ele toma do pão e lhe diz: comei, esse é o meu corpo que é partido por vós. E ele toma do vinho e ele diz: bebei, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. E ele diz: fazer isso em memória de mim até que eu volte. Então, esse memorial de Êxodo 12, para nós, a igreja cristã, judaico-cristã, do período da graça, esse memorial agora, ele cumpriu o seu papel, e Jesus Cristo agora, ele institui um novo memorial, que é a ceia do Senhor. Então, a nossa Páscoa é Cristo. Cristo é a nossa Páscoa, e o memorial agora é a ceia do Senhor. Então vamos observar agora aqui justamente isso, essa transição, né, da Páscoa do Antigo para o Novo Testamento. No primeiro dia da festa dos pães asmos, Jesus comeu a última Páscoa. Como eu estou dizendo, Jesus comeu a última Páscoa com seus discípulos. Nós encontramos isso em Lucas, capítulo 22, do versículo 14. Lucas 22, do 14 ao 16, que nos diz o seguinte: Lucas 22, 14 ao 16, ou seja, no primeiro dia da festa dos pães asmos, Jesus comeu a última Páscoa com seus discípulos, a última Páscoa, ou seja, ele está ali encerrando aquele antigo memorial e instituindo o novo memorial. Lucas 22, 14 a 16, que diz o seguinte: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, olha só o que Jesus disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Olha só, como eu estou dizendo, fazer isto em memória, ou seja, a ceia agora, ela é o memorial. Então a nossa Páscoa é Cristo. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança. Olha só, um novo memorial, uma nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Então Jesus, ele disse que, tendo desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, né, como nós lemos aqui em Lucas 22:15, Jesus disse que nunca mais os seus discípulos comeriam a Páscoa, né? Então devemos lembrar que em Corinto, Paulo diz que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, e que o cristão deve lançar fora o velho fermento da maldade e da malícia, e colocar no lugar os asmos da sinceridade e da verdade, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, vamos ver, capítulo 5, versículo 7 e 8, que diz o seguinte: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então Cristo,
na Páscoa, conforme a Páscoa de Êxodo 12, ele encerra esse antigo memorial, cumpre e encerra esse antigo memorial, cumpre e estabelece um novo memorial, que é a ceia do Senhor. Jesus instituiu a ceia naquele dia que comeu a Páscoa judaica, substituindo-a. Os irmãos quiserem guardar, para não ficar muito longo, né? Temos Mateus capítulo 26, versículo 17 ao 19, e temos Lucas também, capítulo 22, do 17 ao 20. Então Jesus instituiu a ceia, queridos amigos e irmãos, naquele dia em que comeu a Páscoa judaica. Ele comeu a Páscoa judaica, mas nós não observamos ele fazendo referência do cordeiro e das ervas. Por quê? Porque ele queria frisar o pão e o vinho, porque ele encerra aquela antiga Páscoa judaica e ele substitui agora pela ceia. Então agora a nossa Páscoa é a ceia. Tanto é verdade que não vemos mais, né? Nós não vemos mais registro no livro de Atos e nas cartas sobre os apóstolos ou discípulos e nas igrejas do Novo Testamento celebrando a Páscoa. Mas temos registro deles celebrando a ceia do Senhor. Então a gente não vê mais a igreja instituída por Cristo, Igreja da Graça, judaico-cristã, eles comemorando mais a Páscoa. O que eles comemoram agora é a ceia. Por quê? Porque Cristo cumpre, encerra, substitui a Páscoa judaica de Êxodo 12. E agora ele deixa um novo memorial. O antigo memorial foi válido, se cumpriu em Cristo, e Cristo deixa agora um novo memorial, que é a ceia. Nós podemos observar isso no livro de Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, versículo de número 7. Se tiver com a sua Bíblia aberta aí, você pode abrir. Atos, capítulo 20, versículo 7. Olha só o que nos diz a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, olha só, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Ou seja, Atos capítulo 20, versículo de número 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Então a ceia do Senhor aqui é apresentada. 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos observar também do versículo 17, o texto é longo, né? Do 17 até o 33, que vai falar, né? Vamos ler o capítulo 11, versículo 23, Paulo falando aos irmãos de Corinto, né? Que ele está instruindo sobre a ceia do Senhor. Olha só o que Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Então nós observamos que Jesus ele encerra a Páscoa judaica e ele substitui pela ceia do Senhor, né? E Paulo, né, como eu estou falando, quando ele está instruindo a igreja de Corinto sobre a ceia, ele diz, né, porque eu recebi do Senhor e também vos entreguei. Então nós estamos observando que agora a nossa Páscoa é Cristo. É Cristo. Que o símbolo da Páscoa não é um coelho, é um cordeiro. Que o que se comia na antiga Páscoa judaica, conforme Êxodo 12, não era peixe, era carne de cordeiro assado. E que o presente não tem nada a ver com ovos de chocolate. O presente, pela morte e o sangue daquele cordeiro, era a libertação da condenação, da morte eterna. E todo aquele que crê em Jesus, entrega a sua vida e o confessa como Senhor e Salvador,
ele passa, né? Páscoa, Pessá, ele passa da morte para a vida. Portanto, queridos amigos e irmãos, agora no Novo Testamento, como no Velho Testamento, Deus estabeleceu um dia, uma celebração e um memorial. O dia continua sendo o primeiro dia. Agora é da semana. Antes era o primeiro dia da festa, né? Então o memorial agora é a morte e ressurreição de Cristo. E a celebração agora é a ceia, não mais a Páscoa judaica. Então, queridos amigos e irmãos, vamos recapitular um pouco. No Velho Testamento celebrava-se a Páscoa, que era uma refeição solene, era uma comida. Esta Páscoa do Velho Testamento era um rito de recordação, ou seja, um memorial da libertação da ira e da escravidão do Egito. Os elementos dessa Páscoa do Velho Testamento, do Antigo Testamento, eles eram o cordeiro, o pão e as ervas amargas e o vinho também, como nós trouxemos já a explicação anteriormente. Quem participava dessa Páscoa? O povo de Deus e aqueles que abraçavam a fé dos hebreus e circuncidavam, né? E aí eles poderiam participar. Então, quem pode participar deste novo memorial que é a ceia do Senhor? Aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador, e aqueles que receberam o selo, que é o Espírito Santo, em seus corações quando creram e confessaram ao Senhor. Então, no Velho Testamento, esse dia lembrava a saída do Egito. E no Velho Testamento, esse rito deveria ser de geração em geração, até a primeira vinda de Cristo. Por que até a primeira vinda de Cristo? Como nós já trouxemos anteriormente, porque era um tipo. Era um tipo. E se cumpre em Cristo. Então, no Novo Testamento, a Páscoa agora, até os nossos dias, no Novo Testamento, nós celebramos a ceia. E essa ceia é uma refeição solene, é uma comida, né? Conforme lá no Coríntios também, eles faziam a ceia. Certo que era bagunçada, mas era a ceia do Senhor. E Paulo vai e organiza, né? Então no Novo Testamento celebra-se a ceia. É a ceia agora. É uma refeição solene, é uma comida, é um rito em memória. Memória de quê? Da cruz de Cristo, do sofrimento e morte e da obra expiatória de Cristo. Ou seja, pão e vinho. Quem que participa desta ceia? Os discípulos de Cristo. E qual é o dia da celebração dessa ceia? Primeiro dia da semana. Ou seja, o domingo, que é a ressurreição de Cristo. Esse dia lembra a ressurreição de Cristo, né? E esse rito deve ser observado até que Cristo venha novamente. Então é por isso que as igrejas da fé judaico-cristã, todo mês, né, eles fazem essa Santa Ceia, que é a antiga Páscoa judaica. É a ceia do Senhor. Então, queridos amigos e irmãos, a Páscoa ela era uma refeição solene, né, que celebrava o livramento da ira divina, né? Então, queridos amigos e irmãos, tenha em mente que nem o coelho e nem o ovo, não existe coelho na Páscoa que nós celebramos hoje, a partir da vinda de Cristo. Não existe coelho, não existe ovo, e nem peixe tem lugar nessa nossa celebração, porque nem na Páscoa e nem na ceia se usava ovo. Abra sua mente. Nem na Páscoa de Êxodo 12, nem na ceia agora que Jesus Cristo institui no Novo Testamento, se usava ovo, nem coelho e nem peixe. Não podemos misturar as coisas, porque segundo os historiadores, como eu já disse, o coelho representava fertilidade em honra a uma deusa pagã, que era a deusa mãe da fertilidade, que é a Astarote da Bíblia. Você sabia disso? Que é a Astarote da Bíblia. Está lá em Juízes. Vou deixar apenas a referência, porque senão vai ficar muito grande.
que é a Astarote da Bíblia. Juízes, capítulo 2, versículo 13, capítulo 10, versículo 6, primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 5, versículo 13, né? Então, esse coelho, ele representa a fertilidade em honra a deusa pagã da antiguidade, que é a Astarote. E o ovo? O ovo, estou só encerrando aqui esse devocional, o ovo, se trocavam ovos pintados com motivos de natureza, né? Como, por exemplo, na Ucrânia, em celebração à chegada da primavera, como eu já falei, estou recapitulando para encerrar o devocional. Ou para celebrar a estação do ano, né? Então, os chineses e os povos do Mediterrâneo. Então, não podemos misturar, porque o nosso motivo, queridos amigos e irmãos, ele é superior. Então, nós não mais celebramos a Páscoa aos moldes judaicos. A Páscoa ela é guardada hoje por aqueles que ainda não esperam o Messias, ou seja, pelos judeus que não creem que Jesus era o Messias esperado. Então, agora celebramos a ceia, que é o nosso memorial. Quem ainda continua celebrando a Páscoa aos moldes de Êxodo 12 são os judeus que não creem ainda que Cristo foi o Messias. Mas nós hoje não celebramos mais a Páscoa, mas a ceia do Senhor. Esse é o memorial. É a ceia que nos lembra o sofrimento, a morte de Cristo. É a ceia que nos lembra da nossa libertação em Cristo. É a ceia que nos lembra da nossa vida em Cristo. É a ceia que nos lembra que nunca mais Deus vai aplicar a sua ira em nós, os que fomos libertos por Cristo. Então, queridos amigos e irmãos, o domingo de Páscoa, devemos lembrar que a festa dos pães asmos durava 7 dias, né? O primeiro dia celebrava-se a Páscoa. Então Jesus comeu a Páscoa antes de morrer. Então, assim como a Páscoa era uma proclamação dos grandes feitos de Deus, a ceia também é uma proclamação. Que proclamação é essa? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, porque todas as vezes que comerdes o pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então a ceia é uma proclamação, ou seja, do passado, sofrimento, morte e sacrifício do presente, o que Ele fez, faz por mim, por isso estou aqui, e do futuro, né, que é a esperança, a volta, a morada com Ele para sempre, uma morada de paz e gozo, longe do pecado, da morte, da dor, do sofrimento, da solidão. Anunciamos a morte e a vinda de Cristo. Então, queridos amigos e irmãos, assim como na Páscoa eu teria que dizer o porquê de estar celebrando, na ceia também eu tenho que dizer o porquê desta celebração. Então o texto, o texto de Êxodo 12, 27 termina dizendo: quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis: fazemos isto porque neste dia Deus nos tirou com mãos fortes da escravidão e fomos livres da sua ira. Hoje devemos dizer: foi neste dia que o Cristo morreu, ressuscitou, para me justificar diante de Deus Pai. Foi neste dia que Jesus venceu o último inimigo, me livrando de todos eles. Eu faço esta ceia, a ceia do Senhor, agora sou livre por causa de Cristo. Então, meus queridos amigos e irmãos, a ceia nos lembra da nossa tarefa de fazer Jesus conhecido em toda a terra. A ceia nos lembra a nossa missão. Então o texto de Êxodo 12, o dia da Páscoa, termina dizendo, né? Depois o povo se inclinou e adorou aquele que fez maravilhosos feitos. Então, queridos amigos e irmãos, você pode adorar o Senhor Jesus por tão grande salvação, livramento e restauração. Porque hoje, meus queridos, quem está sendo exaltado é o coelho, o ovo de chocolate. Só para se ter uma ideia, né? Enquanto eu estava
procurando figuras para ilustrar o estudo, né? No Google, e pesquisei Páscoa, só encontrei 12 figuras, né? 12 figuras que dava para usar como objetos da Páscoa. O resto era tudo ovo e coelho. Ou seja, essa ideia é errada. Essa ideia que o Deus deste século, Deus com D minúsculo, porque não é Deus verdadeiro, colocou na mente das pessoas, né? O resto era tudo ovo de coelho. Portanto, queridos amigos e irmãos, o coelho pascual, que é Cristo, não foi exaltado, mas quem deve ser exaltado todos os dias é Jesus. É a Ele que devemos exaltar, não a um coelho, não a um ovo de chocolate. É Ele, Jesus, que merece todo o nosso louvor e adoração. A Ele que seja dada toda a honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. Então, queridos amigos e irmãos, para finalizar, devemos lembrar que o cordeiro, no Antigo Testamento, ele era imolado, sacrificado pela manhã. Mas o outro, né? Era 2 cordeiros, um sacrificado e o outro deveria ser oferecido à tarde, e o outro amanhã, e o outro no dia seguinte, e assim sucessivamente. Ou seja, o tempo todo, os sacerdotes tinham que fazer expiação pelo pecado do povo, imolando um cordeiro sem defeito. Isso deveria sempre ser feito para perdoar os pecados do povo de Deus. Então a Páscoa, ela era celebrada com ritos sagrados, né? Isso deveria ser repetido a cada ano, da mesma maneira. Então o sumo sacerdote havia entrado além do véu, né? Ou seja, no Santo dos Santos, uma vez no ano, mas deveria entrar novamente, né? Ou seja, a coisa nunca terminava. Pelo contrário, queridos, estava sempre recomeçando. E por isso que Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz o seguinte: a lei nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Então agora, queridos amigos e irmãos, somos livres dessas coisas, porque nossa lei está cumprida em Cristo, pois Ele é o fim da lei cerimonial. Você pode observar em Romanos, capítulo 10, versículo de número 4. Vamos observar Romanos, capítulo 10, versículo de número 4, que diz o seguinte: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, para a justiça, nosso Cordeiro Pascual foi imolado, pois já morreu. Nossa justiça está terminada, somos completos nele. Aleluia. Nosso sumo sacerdote entrou além do véu, e o sangue foi aspergido. Nós estamos limpos de qualquer contaminação. Você pode estar lendo em Hebreus capítulo 9, versículo 11 ao 14. Então, queridos amigos e irmãos, valorize este precioso sangue, meus amados, porque foi assim que Ele os redimiu da escravidão e do cativeiro de Satanás e da maldição da lei. Foi o precioso sangue que nos redimiu de uma vez por todas, para sempre. Então, queridos irmãos, nunca se esqueçam, para certos especialistas, alguns elementos da Páscoa, como os ovos, como eu já trouxe nesse ensino, de chocolate e coelho, são vestígios culturais da festividade de primavera em honra a deuses pagãos, que foram adaptados pela Igreja Católica Romana após a cristianização dos germânicos. Nossa primavera é no mês de setembro. Isso não tem nada a ver conosco, nem se aplica a nós brasileiros. Então, o domingo, o dia que comemos a ceia do Senhor. Então, queridos amigos e irmãos, nunca se esqueça. Mas o memorial agora, a nossa Páscoa é Cristo, e o memorial é a Santa Ceia, né, que as igrejas cristãs realizam uma vez
por mês. A ceia do Senhor substituiu a Páscoa. É verdade. Mas por isso na Semana Santa, na sexta-feira da Paixão, não fique preso à heresia trazida por Papa Nicolau no primeiro século. Leia a sua Bíblia e não seja enganada. A Páscoa judaica do Antigo Testamento teve seu fim em Cristo Jesus, que por sua vez instituiu um novo memorial, que é a ceia do Senhor. Então na sexta-feira santa o que eu vou fazer? Na sexta-feira santa continue santificando a sua vida como você fez antes da Semana Santa. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Santifique a sua vida todos os meses, todos os dias, e consagre a sua vida ao Senhor. Não espere para fazer isso apenas em uma sexta-feira santa. Apenas numa sexta-feira santa ser do Senhor, fazer as coisas para agradar ao Senhor, com um erro estabelecido, um erro humano, e o resto dos dias você viver conforme a sua vontade. A regra de prática e fé do homem que quer um dia ver a face do Senhor e encontrar a salvação é a Bíblia. Leia a sua Bíblia, viva conforme a Bíblia e os preceitos do Senhor. Se separe, viva uma vida santa que agrade aos olhos do Senhor, sabendo que Páscoa, que coelho é invenção da mente humana, ovos de chocolate é invenção da mente humana, e o verdadeiro sentido da Páscoa não é um coelho, é o Cordeiro Jesus Cristo. E o presente não é ovo de chocolate, é a nossa salvação, é a nossa libertação de uma vida de escravidão. Que você possa ouvir esse áudio, refletir. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador, você tem agora a oportunidade de fechar os seus olhos aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, no ônibus, aonde você estiver ouvindo esse áudio devocional. Você pode agora dobrar os seus olhos e você pode agora dizer: Jesus, eu te peço perdão, porque por muitos anos eu fiquei enganada, comemorando uma Páscoa mentirosa, comemorando e celebrando um coelho, ovos de chocolate. Senhor, eu te peço perdão, porque por muitos anos, por muito tempo eu comemorei a Páscoa errada, não comendo carne, comendo peixe. Senhor, eu te peço perdão. Faça esta oração e diga: Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador, como meu Cordeiro Pascual. Te peço perdão pelos meus pecados. Faça essa oração, entregue a sua vida a Jesus. Procure uma igreja cristã, evangélica. Comece a ler a sua Bíblia na sua casa. E siga o que está na Bíblia. E fazendo isso você alcançará a sua salvação e aos que estiverem à sua volta. Feliz Páscoa, feliz Jesus Cristo. Que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, abençoe a sua vida, a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém.